Oi, Ruth, Oi, tudo tudo bom? bem? Tudo. Um Muito pouquinho de bom. calor. É, Hoje disseram que ia fazer uma temperatura mais baixa, talvez um pouco de chuva é. no norte, no centro, mas está calor. Engraçado que minha irmã está aqui com meu cunhado e minha sobrinha, eles estão em Natânia, hospedados lá. E aí ontem eu estive com eles, aí a minha irmã virou, ai, tô chateada. Eu falei, por quê? Ah, deu chuva para amanhã. Eu falei, Beth, você não está entendendo. A chuva aqui não é a chuva, é chuvisquinho e se der. Ela Um pinguinho é. aqui, um pinguinho lá, só É. dá para sujar os carros sujos. Ela, ai, que bom. Eu falei, ah, não, fica tranquila. E aí, Ruth, como é que estamos? O que que a gente, Ai, minha querida, ah, desde quinta-feira que nós falamos, até hoje, essa complicação aí com a coalizão e os embates plenários, quer dizer, depois teve intervalo sexta e sábado, mas ontem e hoje já voltou tudo ao normal. E no meio disso, aí então começa um julgamento que é a coisa mais estranha do mundo. Alguns anos atrás, antes dos governos do Netanyahu, quando o Sharon teve que, por causa da doença, ele teve que abandonar o governo, hum, e ele era do partido que hoje em dia não existe mais, Kadima. Então, o Olmert ficou como primeiro-ministro. Aliás, ele foi muito bom primeiro-ministro. Antes dele ter sido primeiro-ministro e entrar no governo do Sharon, quando Sharon foi eleito, ele havia sido prefeito de Jerusalém, também fez um ótimo nome como prefeito, camarada que fez uma excelente administração, mas já no final da cadência dele como primeiro-ministro, que ele também foi muito bom, ele recomeçou as conversações com os palestinos, e a Tzipi Livni, que no governo dele ela era ministro do exterior, ela deu muita força a isso. Olha, aqui estava um ambiente, sabe, nacional de ânimo, de que finalmente nós vamos sair desse problema palestino. E chegou a ter reunião com o Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, basta. em Jerusalém, Olha, na casa do primeiro-ministro. Até esse ponto chegou. mas Bom, vai, mas no tempo, já no final da cadência dele, começa um processo contra ele de corrupção, me lembro disso. que ele estava incluído num projeto de construção enorme, que foi assim um elefante branco que construíram lá em Jerusalém, e que ele recebeu propina dos construtores para ceder exatamente o espaço que os paisagistas e os engenheiros achavam que, da cidade, achavam que ia enfeiar, que não era o lugar. Bom, para encurtar a conversa, ele foi condenado, foi julgado, condenado, ficou 6 anos na prisão Foi. por ter recebido 600 e poucos mil dólares e, Só logicamente, isso, só isso. acabou com a carreira política dele, de um homem inteligente e tudo. Bom, saiu da prisão, tudo bem, ele era advogado e continuou a vida dele. Agora, no último governo do Netanyahu, quando é o filho do Netanyahu, o filho mais velho, o Yair Netanyahu, começou a se intrometer, ele com a mãe, na vida política do país, de tal forma que o assessor de imprensa
Nir Hefetz, que era do Netanyahu, até ele não podia falar nada. Ele via tudo, ouvia tudo e não podia falar nada. Mas depois também ele foi processado por outras coisas e, no meio desse processo, também ele falou no problema da intromissão absurda em decisões políticas que pesavam no governo, que pesavam para o país, onde a mulher do Netanyahu, a Sara Netanyahu, e o filho eram parte integrante dessas decisões. Certo. Bom, acontece que, há algum tempo atrás, numa entrevista enorme, televisionada e transmitida em todos os canais, não sei o quê, o Olmert disse que os Netanyahus, o pai, a mãe e o filho, eram doentes mentais. Nossa. Porque não como um diagnóstico médico, mas como uma descrição de pessoas que fazem coisas que não estão assim dentro das regras de normalidade, de condição de vida de uma família normal, principalmente quando o chefe dessa família é primeiro-ministro. Agora, ele é o político, ele é o primeiro-ministro, ele é o deputado, o filho não é nada e a mulher não é nada. Mas eles participavam de tudo. Então, acontece que o Netanyahu, quando ouviu essa história que ele e a família dele estavam sendo acusados de tralalá, de loucos, etc., doentes mentais, então aí ele fez um processo contra o Homer de difamação. E justamente agora começaram as primeiras sessões do julgamento, onde começa primeiro a parte da interrogação das testemunhas, né? Interrogatório. Interrogatório das testemunhas. Então, o juiz, que isso é no tribunal de Tel Aviv, que está correndo, o juiz ficava espantado com o nível baixo da discussão entre os advogados de defesa, advogados de acusação, o nível das respostas, etc. E o Olmert, quando foi interrogado, ele disse: quando disse que eles são doentes mentais, como digo agora também, na minha opinião, não é uma opinião médica. Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. Eu digo isso como uma pessoa qualquer que vê o comportamento, as relações entre eles e entre os empregados da casa e entre as pessoas que participam das reuniões políticas dentro da residência oficial do primeiro-ministro, vem. Então, eu estou baseado nisso, eu não estou baseado, eu não sou médico, eu não posso fazer um diagnóstico. Agora, a minha opinião é que eles não são pessoas normais. Então, aí quando já chegou na parte de interrogar o Netanyahu e a mulher dele, então perguntavam, que havia, por exemplo, alguém disse que em 2016, numa viagem à Áustria, ela foi internada num hospital psiquiátrico para tratamento, a Sara, e que ela tomava remédios psiquiátricos. E que sempre, durante todos os anos, inclusive uma das acusações que ele está pagando é o fato dela receber champanhe rosé, caixas e mais caixas que ela bebia todo dia. Então, dizendo que ela tinha esse hábito de tomar champanhe. Agora, você imagina, 2 ex-primeiros ministros nesse nível de discussão no tribunal aberto para rádio, televisão, nacional, internacional, todo mundo vê. Terrível.
Então, terrível. eles falaram um verdadeiro circo. É, Não basta o circo lá da Knesset, né, que agora é da um Amazônia, verdadeiro circo, né? agora também, que nível você traz os políticos da mais alta exponência do país, não tem cargo maior do que primeiro-ministro. É feio, né, Ruth? E passa uma imagem péssima, né? Porque É uma Israel, poxa imagem vida, péssima. é tão difícil Porque manter uma imagem, né? Que a gente já tem é, tantas dificuldades, agora não precisa. É como se fala, a gente já tem nossos próprios inimigos, né? porque quando o advogado de defesa do Olmert interroga o Netanyahu, ele agora, lá no tribunal, ele é um homem como outro qualquer. É. Ele não é primeiro-ministro. Então, as perguntas, ela toma remédio, ela tem explosões de raiva, porque existe um problema também de muitas queixas de empregados, e os empregados não são eles que escolhem, tem uma firma que é encarregada de trazer cozinheira, passadeira, tudo que eles precisam dentro da Mas, Ruth, casa. isso com a finalidade de provar que eles são realmente perturbados. Que a quantidade de empregados que saem, que param de trabalhar porque dizem que ela maltrata, que ela grita, que ela os trata como cachorros e não sei o quê. Tudo isso junto, até o Avabait, quer dizer, o camarada que é o responsável pela organização da casa. Teve um que fez, há anos atrás, também, uma acusação terrível e que foi a julgamento também. Não é a primeira vez. Então, você começa a semana, domingo, você começa com o tribunal, essa vergonha. Bom, quanto à lei de Yehudá e Shomron, da Judéia e Samaria, que na semana passada não passou, e o governo, a coalizão, havia dito que ou domingo ou segunda, hoje eles iriam trazer de volta ao plenário, o ministro da Justiça, o Guidon Sar, resolveu que não, que vai esperar um pouco mais. Primeiro tiveram um debate muito grande dentro do governo ontem, e o governo aprovou todos os itens da lei, releram, estudaram e outra vez, e não apagaram nenhum item, deixaram como está, e vão esperar mais alguns dias para ver se conseguem realmente convencer esses deputados a se demitir. Essa árabe deputada do Meretz diz todos os dias, em todas as estações onde ela é convidada a falar, não sei porque convidam tanto essa mulher para falar, mas ela disse, todas as vezes que essa lei vier à votação no plenário, eu vou votar contra. Que bom, né? Que bom ela, né? Aí começa a exploração. Eu não sei se dos nossos ouvintes alguém lembra ou ouviu falar que na guerra da independência, 48, 49, existiam duas aldeias que não eram de árabes e muçulmanos palestinos. Um era Ikrit, que era de árabes católicos, e um outro, mais ao norte, era Baram, que era de marranos. Marranos são aqueles judeus que descendem dos judeus da Espanha e de Portugal, que na época da Inquisição foram obrigados a se converter, mas eles secretamente continuavam praticar, né? seguindo a religião judaica e, por fora, eles eram católicos. E eram dois
duas aldeias pequenas. Um tinha 400 e poucas pessoas, outro tinha 700 e poucas pessoas. Durante essa guerra, todos os árabes palestinos que estavam lutando contra Israel, porque eles não queriam, eles disseram que a meta deles é destruir o Estado recém-nascido e matar todos os judeus. Então, esses, quando os exércitos chegavam nesses lugares, os expulsavam do país. E com relação a esses dois... Só um detalhe. Agora você falou nisso, você está me esclarecendo uma história que eu já ouvi, que várias pessoas já comentaram comigo, que quando teve a Guerra da Independência de Israel, os judeus expulsaram todos os árabes daqui Não. na marra. Não expulsaram todos os árabes, só esses que estavam lutando contra Israel. Os outros árabes que ficaram, porque aceitavam a existência do Estado de Israel, eles ficaram onde ficaram. São os árabes que estão aqui até hoje. Mas isso é interessante, você falar sobre isso esses agora. Que foram expulsos e não estão aqui até hoje. Eles estão lutando até hoje pela lei do retorno. Mas Israel não vai dar para eles lei do retorno. Certo. Eles são mais de 6 milhões hoje, são mais de 74 anos. Aqueles que estavam aqui já morreram, né? Já é neto, bisneto, tataraneto. Não, esses não. Agora, o que aconteceu com esses dois, especificamente, que eu estou falando? Que eles não fizeram nenhuma resistência ao exército. O exército chegou lá, disse que eles tinham que sair, mas que, dentro de pouco tempo, quando terminasse a luta e tudo se restabelecesse, eles voltariam ao lugar deles. E eles saíram em paz, o exército acompanhou, não teve luta com eles, nada. E eles saíram de Israel. Acontece que terminou a guerra, terminou tudo foi restabelecido. Como esses dois lugares eram já, de milhares de anos atrás, Ishuvim de judeus, o Baram ficou sendo o Kibbutz Baram, porque era um Ishuv judeu. E esse outro também tem lá, inclusive, os resquícios da sinagoga, como tem da igreja, tem da sinagoga, que é tudo misturado na história, né? Aqui de Israel, entre judeus, cristãos, muçulmanos, essa mistura toda. Agora, passaram-se 74 anos desde a proclamação do Estado, e até hoje eles ainda estão movendo uma ação judicial contra o exército de Israel, porque eles querem voltar. E a maioria aqui de Israel aceita que eles têm que voltar. Tem que devolver a eles. Quantos são? Na época, eles eram, não estou dizendo, num deles era 470 e pouco, e no outro 700 e pouco. Logicamente que hoje em dia eles são mais. Mas não é 1 milhão nem 2 milhões. E que eles não são muçulmanos, eles não têm esse hábito. Eles moram aonde, Ruth? Eles estão fora de Israel, está no Líbano, está na Síria, não está em Israel. E eles querem morar aqui? Eles querem voltar para onde eles estavam, de onde eles foram despejados, né, da residência, desalojados, digamos assim, com a promessa de que tão logo termine a guerra durou mais de 2 anos, que eles iam voltar. E eles não voltaram até hoje? Não voltaram até hoje porque Israel não permitiu ainda a volta deles, o que é uma injustiça. Entendeu? E isso vira e volta, vem a imprensa toda fala, e vem a Knesset, e o povo em geral é a favor de que eles voltem, eles não faziam mal nenhum a ninguém.
E não vão fazer hoje também? Bom, Bom, na então, a verdade, propósito você não disso, está falando estou das mesmas. falando disso Não, só um instantinho. porque... Mas você não está falando das mesmas pessoas, porque 74 anos atrás não tem mais aqueles bonzinhos, agora são, Não, não, não. são os descendentes. São os descendentes, claro, É. descendentes. Agora, Tá. por que eu estou falando nisso? Porque essa deputada do Meretz, uma das condições que ela agora impôs para ela ficar na coalizão é voltar imediatamente, dar direito de retorno desses dois Kfarim, dessas duas aldeias, desses dois grupos. Hum. Entendeu? Quer dizer que, então, ela está querendo agora colocar mais uma pedra no caminho. Você já está com um problema grande com essa lei que o governo tem que passar para não acabar com a vida dos Mitnahalim, definitivamente. E ela, então, vem com esse problema agora. Uhum. Aí, então, ela fica... Todos esses anos, ela não falou nada, nem lembrou deles, nem falou Ela deles. lembrou agora. Agora, como exigência para se manter numa coalizão que ela entrou espontaneamente. Ela não foi obrigada, ela veio porque quis. Ela entrou no Meretz porque quis, entrou na lista porque ela se candidatou, foi eleita, está lá, tudo de livre e espontânea vontade. Agora tem que dar condições para continuar, mesmo afirmando que, se voltar a lei do Yehudá Beshomron novamente, ela vai votar contra. É uma Então, incoerência total, né? Então, eu estou te dando assim, um aspecto do que é de quinta-feira até hoje, segunda-feira. Está entendendo? A cabeça da gente pode explodir. Não vai explodir, não vai explodir, porque você já está acostumado, Aí, né, mano? então, entra o problema iraniano. Nós falamos na quinta Sim. de tarde, na madrugada de quinta para sexta, dizem as agências internacionais de notícia que o aeroporto internacional de Damasco foi bombardeado de tal maneira que ele está fora de uso até hoje também, que nem fazem ideia de quando é que ele vai poder voltar a funcionar, e todos os voos foram transferidos para Halep, que é uma cidade um pouco mais ao norte, mas o aeroporto grande internacional, que era de voos civis, Uhum. comerciais, Certo. mas tinha também uma pista militar, onde descobriu-se que o Irã estava usando aquela pista para trazer armamentos para o Hezbollah, que dali de Damasco para o Líbano é um Não pulinho pulo. de caminhão. Então, logicamente que Israel é acusado de ter bombardeado e, e, e as previsões, pelo menos o que a gente vê na televisão, do estado que está aquele aeroporto, tão cedo que Não vai esse ter mais. aeroporto não volta a funcionar. Vai demorar muito tempo para conseguir reconstruir aquilo tudo. Aí, então, entra o problema iraniano, que é um problema seríssimo para Israel. Por quê? E por que eu estou contando desse bombardeio? Porque na sexta-feira foi publicado em todos os jornais e todos os meios de veículos de imprensa que, há um mês atrás, a Israel, o Serviço Secreto de Israel, com a ajuda do Serviço Secreto da Turquia, conseguiu salvar de rapto turistas israelenses na Turquia que iam ser raptados por agentes secretos do Irã.
Meu Deus, Ruth. Meu Deus. Aquilo não foi anunciado, ficou tudo meio calado, conseguiram, trouxeram de volta as pessoas, e agora o Conselho Nacional de Segurança israelense publicou agora um aviso de que os israelenses não viajem para a Turquia. Não por causa da Turquia, mas porque tem um plano inteiro formado, pronto, para raptar judeus israelenses, turistas na Turquia, que a Turquia sempre foi um lugar de turismo maravilhoso. Eu mesmo fui mais do que 5, 6 vezes para a Turquia. É um lugar maravilhoso para fazer férias, não tem coisa melhor. Muito bom. Então, isso é uma coisa muito séria, que é quando o Conselho de Segurança Nacional avisa a todos os cidadãos, não comprem, e quem já comprou, devolva, as companhias vão devolver, não viajam para a Turquia. Então, isso quer dizer o seguinte, que o Irã também está tomando atitudes realmente de violência contra Israel, quando na arena, né, dessa confusão está ainda a tal das conversações, que, no momento, estão paradas, porque depois da visita que eu falei que teve do responsável do Conselho de Energia Atômica da região do Irã, que visitou lá e viu que tinham lá centrífugas em número muito maior do que o permitido, centrífugas muito mais poderosas, urânio em todo lugar onde não devia ter, e ele voltou e fez a exposição, o relatório foi publicado, junto com todos os outros países que fazem parte dessa comissão. Em revelia, o Irã fechou todas as máquinas fotográficas, que eles tinham controle através de máquinas fotográficas, a Comissão de Energia Atômica, em todos esses lugares. Eles fecharam todas as máquinas. Bom, isso só faz ratificar que eles realmente... Exatamente. O atual presidente do Irã, o tal de Ibrahim Raisi, ele é relativamente novo, ele está, talvez, 1 ano no governo, e ele faz parte do setor mais radical que tem lá naquele país. E ele está atravessando agora um período muito difícil, porque essas sanções que fizeram ainda desde a época que o Trump ainda estava no governo, né? E depois que os Estados Unidos saíram da comissão, levaram o país, o Irã, a uma situação econômica trágica. E aí cai a guerra na Ucrânia, para você ver como política internacional é um verdadeiro quebra-cabeça. O que tem a guerra na Ucrânia a ver com o Irã? Aí acontece o seguinte, a única coisa que o Irã tinha de bom, que ele podia exportar e ganhar dinheiro, era petróleo. Agora, grãos para fazer pão, eles não têm. Principalmente que nos últimos 2 anos teve uma seca lá fora do normal, e a quantidade de grãos que eles conseguiram colher para suplementar o que eles compravam foi muito pouca, e estava faltando. E quem era o fornecedor desses grãos? A Ucrânia e a Rússia. Aqui no Israel também, né? Você já falou sobre isso. Sim, mas Israel não é Irã. Lógico. Israel tem meios de conseguir outras coisas.
De modo que aqui não está faltando pão nem pita, né? Você vai Mas o na pão padaria aumentou de todo preço, dia, o pão você aumentou vê, de né? preço. Pilha de... Então, mas lá, primeiro que lá não é a população de Israel, né? São muito mais milhões de bocas. Aí acontece esse desastre que eles pararam de 30% do que eles gastam de grãos era o que era fornecido pela Ucrânia. De repente, não tem 30%, e, de repente, o que eles produzem cai, porque não teve boa colheita por causa da seca, e o povo começou a protestar. O petróleo, que era a única coisa que eles podiam vender e ganhar alguma coisa para a saída desse desastre econômico que eles estão, acontece que as sanções que fizeram a Rússia, todos os países deixaram de comprar petróleo na Rússia. Os países da União Europeia e os países da OTAN. Os outros países podem continuar comprando. Mas aí o que fez a Rússia? Baixou o preço tremendamente do petróleo. A China, que não tem bastante petróleo para a sua população, amigos, negócios à parte, eles são muito amigos do Irã, mas se a Rússia está vendendo petróleo pela metade do preço do que o Irã vende, ele parou de comprar, a China parou de comprar no Irã e compra da Rússia. Yeah. Então, o desastre que está lá no Irã, com mais... Eu falei na semana passada que 4 de grandes, mesmo importantes, dentro os guardiães da Revolução, né? Morreram. Um morreu de desastre, outro caiu da varanda, o outro morreu de doença. De repente, 4 homens jovens, fortes, Estranho, né? De repente, de sexta-feira para cá, mais 2. Nossa. Então, a situação aqui está assim, muito tensa, apesar desse circo de cavalinhos aí que eu falei tanto. Mas, Ruth, nesse momento, essa situação é lá que está acontecendo e eles têm com que se preocupar, né? Então, enquanto eles têm com que se preocupar, eles não pensam tanto em Israel. Sempre foi Então, assim, né? sim, eu falei já há mais de um mês atrás que eles mandaram uma nave não pilotada que chegou do Sim. Líbano, ultrapassou a fronteira de Israel, Israel conseguiu mandá-lo de volta, eles depois mandaram outra vez na região de Koneitra. Agora eles estão tentando pegar turistas na Turquia, como eles vão querer fazer atos terroristas dessa ordem em qualquer lugar do mundo. Por enquanto, é essa a reação deles. Agora é a preocupação de Israel. É o que vão fazer, né? Defesa dos cidadãos. Para isso, Israel tem que manter um serviço secreto e de espionagem de uma forma tal em todos os países para poder chegar ao ponto de dizer: para cá vocês não viajam. Outra coisa, eu li a gente não sabe se eles vão mandar, porque eles conseguiram construir essas naves não pilotadas em nível muito bom. Mas também Israel, pelo que eu li, também já construiu eu não sei como se chama. Um foguete. Para detectar exatamente esse tipo de... Que, inclusive, vai ser exposto agora em Paris, que é o ímpar no mundo. Ainda ninguém tem um desses, que ele tem 50 quilômetros de alcance. Então, vamos ver, né? Parece, sabe o que bom, está parecendo? É triste falar, não vou fazer uma piadinha que não é para fazer, mas é Guerra nas Estrelas, né? Ver quem aqui tem mais poder. Com tanta coisa para a gente poder, né? A humanidade poderia ganhar tanto se o investimento não fosse em guerras e em quanto se gasta nisso, e à toa
nesse regime lá É, de querer impor é. uma religião ao mundo todo e querer... Lashmid é a palavra que eles usam, Ashmadá, destruição Do de Estado de todos os Israel. judeus. É. Não só dos judeus, não importa onde. Ah, é? E aí, e aí, e aí, continuando esse negócio dessa guerra na Ucrânia, um avião argentino, um avião pousou na Argentina, um avião, e houve uma acusação de que naquele avião haviam 4 iranianos que não eram simples cidadãos, que eram Terroristas. agentes secretos que tinham funções. E como é que eles souberam? Porque esse avião já tinha estado na Venezuela, antes, que a Venezuela é amiguinha boa É. dos iranianos. Só de gente boa, Mais gente boa tinha estado lá, entendeu? E aí, então, eles tiveram que impedir que o avião saísse do aeroporto. O avião está parado lá, não pode Lembrando, né, levantar Ruth, voo. que a gente sabe que os atentados que ocorreram na Isso houve na Argentina Argentina. são todos Foram também tramados pelo tramados Irã. pelos iranianos, É, Exato. Então, você vê como é que está esse é. mundo Tá difícil, né? revolto. Tá Está difícil. entendendo? É um É, caso realmente que a gente olha para essas coisas e vê o nível do julgamento de difamação aí. é. Você não consegue compreender como é que as pessoas conseguem chegar a tão baixo nível, né? Tão baixo nível. É, É um, lamentável. é um problema. Hum, De modo que nós estamos agora nessa situação de que todos os dias os comentaristas políticos, esses que só fazem jogar spin no ar, dizendo que o governo vai cair hoje, vai cair amanhã, mas, por enquanto, o governo não caiu. A acusação é que fizeram de que o Guidon Sar estava em conversações com o Netanyahu para passar para o Likud. Ele disse que nunca esteve, não está e não estará, porque não faz o gênero dele. E o Bennett continua já desde sexta-feira, depois que ele voltou de Abu Dhabi, tentando convencer a esse deputado que está balançando, o Nir Auerbach, que é do partido do Bennett, aham. e que ele é contra a negociação que a coalição está fazendo com esse partido árabe do Abbas. E está muito difícil de você conseguir pegar esses 8 partidos tão diferentes, e tem mais um agora, mais um deputado do partido Kahol Lavan, que também está ameaçando de sair. Por quê? Porque ele não concorda com o plano de reforma no Ministério do Transporte que a Michaeli, que é a ministra e é do Avodá, está propondo. Então, ele ameaça sair da coalizão se ela não modificar o projeto dela de reforma no Ministério do Transporte. Lamentável isso tudo, né, Ruth? Muito. Eu não vou dizer que é infantil, porque quem sou eu para dizer que esses Não, políticos são infantis, não, mas mas é infantil. realmente É infantil e débil.
e débil. Débil, Eu acho que a palavra é, débil é a mais é, apropriada. é, Porque infantil muito, ainda tem uma inocência, né? E mas o político débil não não tem tem inocência inocência. nenhuma. É, exatamente. É. Ai, ai. De modo que essa é É o esse é o resumo quadro de quinta das notícias. para hoje. Não tem coisa Agora boa, nós não? vamos ter em frente uma semana Ah, que eu não desejo a ninguém. Os professores, ah, para variar, estão fazendo é. assim uma greve que eu não sei, não é italiana nem francesa, não sei qual é o nome da greve deles. Cada dia em uma cidade. Ah, Eles começam a trabalhar às 10 horas. Primeiro foi Jerusalém, hoje foi em Haifa, e cada dia vai sendo numa outra cidade, enlouquecendo os pais que não sabem o que fazer as com as crianças. crianças. Embora todo mundo concorde que o salário deles é injusto, que eles merecem um salário muito melhor, mas eu acho que tem outros meios É, de você conseguir negociar sem ser através de prejudicar diretamente as crianças, é, são os maiores prejudicados, com e certeza. os pais que não sabem o que fazer. É. De modo que trabalham e que não podem Não ir tem com quem trabalhar, deixar, onde deixar. não tem com quem É, deixar, onde deixar. Isso continua. Quanto às outras propostas que o governo está fazendo, quer dizer, do ponto de vista da administração de cada ministério, as coisas estão se procedendo como deve ser. Não tem nenhum problema administrativo próprio, quer dizer, os ministérios estão funcionando, os projetos que já estavam aprovados estão sendo realizados. O problema é que, num governo parlamentar, tem essa parte que é administrativa e tem a parte legislativa, que é feita no parlamento. é. Lá é que está o O problema. problema, que a coalizão, a oposição resolveu, não importa o que vier de parte do governo, nem que Não. seja em benefício de 99% da Nem população, que seja em eles vão benefício da votar. própria família deles, eles vão dizer que não. Não importa, É. não importa. Eles vão votar contra e assim vão fazer esse jogo de não deixar o O governo governo governar. governar. Essa é a situação. Bom, é, eu não sei o que te dizer, mas se você tiver alguma coisa boa, assim, só para a gente fechar com uma coisa mais alegre. Sim, até uma coisa muito boa, por exemplo, na Liga das Nações Europeias de Futebol, né? Futebol é bom. Israel conseguiu ganhar um time europeu, ganhou a Olha, Albânia. que coisa boa. Qual foi o time? De que país? 2-1. Em cima de quem? Israel ganhou na Liga das Nações, Mas ganhou contra um jogo. quem? Foi contra quem? Albânia. Albânia? Albânia. Bom, mas ganha da Albânia, né? Tá bom. É melhor do que nada. É Ganhar a melhor. França, ou ganhar a Itália, Não, ganhar eu a sei que. Alemanha, Não, a também não Inglaterra queria não vai tanto. dar. Mas a Agora a Albânia. Albânia, pelo É, menos, tá bom. e diz que Israel jogou muito bem. Nossa, imagina. Alegria. Não, mas Israel deve ter jogado bem. Israel deve jogar bem. O problema é que os outros jogam muito bem. E aí dá esse problema. Não É te isso, minha digo, nem sei querida. o que te falar. Tá. Então vamos torcer aí para quinta-feira a gente começar com uma boa notícia. Segunda-feira. É segunda. Quinta, Não, quinta, quinta, quinta. hoje é Hoje é segunda. segunda. Você já se adiantou. Vamos ver. Vamos ter uma Aí, semana cheia. Segunda, terça, quarta, quinta. tá bom, Vamos ter uma querida. semana cheia. Falou então, Ruth. Um Ok, querida. beijo e até. Um Qualquer coisa a beijo. gente volta a informar aí. Tá legal. Ok. Beijinho. Beijo. Tchau. Tá.